E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do quanto a gente gastou nessa mini expedição até a Patagônia de 21 dias, de Curitiba até Buenos Aires. Então vem com a gente nesse vídeo. Vamos começar pelo nosso maior gasto nessa viagem, pessoal. Falamos da categoria de alimentação. Com alimentação, pessoal, gastamos cerca de R$ 7.509,38. Pessoal, mais de R$ 7.000 apenas com alimentação. E quando eu estou citando alimentação, eu estou falando de restaurantes, de bares, de saídas, né, que a gente comeu fora, né, comidas prontas, assim. Eu deixei de lado aqui o mercado dessa conta porque eu queria mostrar para vocês um paralelo sobre comer fora e economizar no mercado, né? Se realmente faz diferença. E durante esses 21 dias, pessoal, a gente deu preferências em alugar, né, Airbnbs, justamente porque quando a gente foi fazer essa viagem, a gente já sabia de que um dos maiores ofensores que teríamos seria relacionado à alimentação. Então, quando planejamos essa viagem, a gente já optou ali por apartamentos e locais que a gente conseguisse fazer a nossa própria refeição. Ou seja, ir no mercado, comprar os insumos e fazer a nossa própria refeição. E pessoal, deu muito certo, porque de mercado a gente gastou cerca de R$ 2.100, pessoal. R$ 2.100 para 21 dias. Aí você pode estar pensando, poxa, mas R$ 2.100 está muito caro, né? Eu faço minha compra aqui no Brasil muito mais barato, alguns podem dizer. E é verdade. Mas a gente está falando, pessoal, de uma viagem para um país onde a economia está bem colapsada. As coisas na Argentina, de forma geral, estão bem caras. Então, quando a gente fala aqui de R$ 2.100 de mercado, pessoal, esses R$ 2.100, a gente consegue separar em 80 refeições. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, com esses R$ 2.100 que a gente gastou de mercado, a gente conseguiu fazer 80 refeições, pessoal. Vocês têm noção disso? É basicamente como se a gente pegasse esse número no 2.100 e dividisse por 80. A gente chega em uma média de R$ 30 por refeição para 4 pessoas. Caramba, mas como é que você conseguiu? Você precisou fazer 80 refeições em 21 dias? Como é que você conseguiu, Lucas? Por que a gente está separando, né? Em café da manhã, um lanchinho da tarde, um lanche da janta, um almoço, muitas vezes, um lanche para as crianças. Então, colocando aí uma média de 5, 4 refeições por dia, você vai ver que passa muito mais do que 80 refeições. Mas 80 refeições foi o que a gente fez com o mercado. Então, você consegue fazer uma conta, um paralelo básico, né? Ou seja, a gente comeu um pouco mais no mercado do que comeu fora. A gente podia ter comido, né, um pouco mais no mercado e economizado ainda um pouco mais. Só que é muito cansativo, né, pessoal? Quem sabe e viaja com criança sabe o quanto que é cansativo parar e fazer todas as refeições do dia, né? Parar e fazer uma refeição, fazer outra refeição e preparar e cozinhar. Então é muito complexo, né? Bem complexo. Então, por isso, pessoal, a gente não conseguiu fazer 100% das nossas refeições no mercado, porque a gente também queria curtir um pouquinho da culinária local, né? Não se preocupar um pouco com comida, né? A gente queria também dedicar um pouquinho desse tempo para editar parte desses vídeos para vocês. Então, foi um pouco equilibrado. Em resumo, pessoal, se a gente tivesse separado mais refeições, feito mais refeições em casa e comido menos na rua, ou seja, selecionado ali cerca de 4 restaurantes, né, principais que a gente queria conhecer, né, um em Buenos Aires, um em São Martin, em Bariloche, a gente iria gastar ali cerca de R$ 2.000 com alimentação e o resto a gente converteria em mercado, só que não converteria em mercado no mesmo tanto que a gente gastaria com alimentação. Pelas nossas contas, o nosso mercado de R$ 2.100 iria para 3.500, né? E a nossa alimentação iria para R$ 2.000. Ou seja, a gente iria economizar ali bastante, né? Fazendo essa simples jogada de dar mais prioridade em comer, em fazer a nossa própria refeição, do que comer na rua. Agora vamos para o segundo ponto, hospedagem. Gastamos de hospedagem, pessoal, cerca de R$ 6.661, tá? Então, isso simbolizou ali o nosso segundo maior, né? A nossa segundo maior gasto nessa viagem, né? Um pouco mais de R$ 6.000 com hospedagem.
Dentro dessas hospedagens, a gente intercalou entre Airbnb e Booking para fazer essas hospedagens. Dos dois, pessoal, o que a gente mais indica é o Airbnb. Por quê? Porque o Booking, na maioria das vezes, eles não faturam na Argentina na hora que você faz a reserva. Né? Então, por exemplo, né, quando você faz uma reserva lá na Argentina de um apartamento por $100, você vai ter que pagar esses $100 no ato da estadia, no check-in da estadia. Né? Então, ou você vai com aqueles $100 físicos na mão e paga, ou você converte esses $100 por peso e paga em peso. Só que a conversão que eles fazem é a conversão baseada no Google, né? O dólar comercial. Né? Eles vão lá e falam quanto é que dá $100 em pesos argentinos. Eles pegam aquele valor e te mostram e você tem que pagar aquele valor. O problema é que você não consegue ter o melhor câmbio possível para aquele dia. Né? Como vocês vão ver um pouco mais à frente, o nosso melhor câmbio foi em AstroPay. E a maioria desses locais que a gente ficou não aceitava AstroPay. Então fazer essa conversão ali, né, então para pagar essas hospedagens a gente foi obrigado a sacar pesos argentinos, né, ou com cambistas ou via Western Union, né, que foi o que a gente fez, né, pela facilidade a gente preferiu fazer ali via Western Union e o câmbio ele não foi muito favorável ali nas vezes que a gente foi fazer essa operação. Por isso, pessoal, que se você quer uma viagem onde você consiga ter previsibilidade ali um pouco mais certa do quanto você vai gastar de hospedagem, sugiro você fazer via Airbnb, né, no seu cartão de crédito ou, né, no débito, né, que você vai conseguir ter exatamente o valor que você pagou ali, é exatamente o valor que você vai pagar, porque não é cobrado ali na hora. Né? No Airbnb você paga no momento que você fecha a reserva. E isso faz com que a gente consiga ter uma previsibilidade de gastos, né? Ainda mais falando do nosso segundo maior ofensor, né, que é a hospedagem, não ter essa previsibilidade pode impactar muito no orçamento. Então fica a dica, pessoal, né? Dê preferência, né, se fosse hospedar na Argentina, por fazer ali pelo Airbnb. Você vai ser muito mais tranquilo e vai evitar diversos problemas. Agora vamos falar do nosso terceiro maior ofensor nessa viagem de custo. Foi o combustível, pessoal. Sim, gastamos R$ 3.853,43 de combustível saindo de Curitiba até, né, voltar em Curitiba. Né? Tivemos aí, né, aproximadamente, né, 8.000 quilômetros rodados. Foram 590 litros de gasolina, pessoal, gastos nessa viagem. E fizemos uma média ali com o carro de 13, 14 quilômetros com litro. Caramba, Lucas, mas você fez só isso com o carro híbrido? Sim, pessoal, o nosso consumo ele não foi tão bom quanto esperávamos, porque as estradas na Argentina são muito boas, pessoal. E são retas, retas e retas que não tem mais fim. Né? Então, é normal, né? Você pisa um pouco mais, você acelera um pouco mais, você gasta um pouco mais de combustível. E a gente não conseguiu carregar o carro como a gente gostaria. Então, boa parte desses trechos, a bateria estava bem baixa e a gente não conseguiu ali alcançar a autonomia que a gente queria alcançar. Né? Em alguns trechos ali, a gente chegou a fazer cerca de 8 km com litro. Né? Principalmente saindo lá de San Martín e indo para São Roca, né? General Roca, porque estava muito frio nesse dia, cerca de menos 15 graus, e quando está muito frio, a bateria do carro elétrico ela drena muito rápido. Então, como a bateria tinha um gasto muito mais rápido, mostrou a combustão ele trabalhava em dobro para poder repor ali aquela bateria. Então, a gente teve ali um gasto médio ali de 13,59 km por litro, né, que a gente gastou ali nesses 8.000 quilômetros. Vocês podem estar achando, caramba, mas é muito dinheiro de combustível, né? Quase R$ 4.000 de combustível. Mas, pessoal, a gente viajou em 4 pessoas. Então, coloca na ponta do lápis aí. Será que a gente iria conseguir comprar uma passagem aérea para Bariloche, alugar carro para poder ir em São Martín, no Cerro Baio, fazer tudo o que a gente fez, né, lá na região da Patagônia, voltar por menos de R$ 4.000? Ainda assim, se a gente fosse com milha, pessoal, comprando passagem para nós 4, eu acho difícil que a gente iria conseguir chegar próximo desse número. Eu me arriscaria a dizer mais, tá, pessoal? Me arriscaria a dizer que
pagando a revisão, né, de 10 mil, que foi basicamente quase isso, né, ali que a gente fez, né, de mais ou menos R$ 800, ainda assim valeria muito mais a pena ir de carro, botando o custo da manutenção do carro e mais a gasolina e os pedágios. Os pedágios, pessoal, eu não vou nem considerar aqui, porque foi um valor muito baixo, tá? Foi cerca de R$ 220 de pedágio que a gente pagou. E a maior parte desses pedágios foi quando a gente estava em Buenos Aires. Porque quando a gente foi na ida, né, até Bariloche, até San Martín, a gente não pagou pedágio nenhum, pessoal. A gente pegou ali a Rota 12, né, e não pegamos pedágio nenhum, né, até chegar lá em Buenos Aires. Até chegar em Bariloche, no caso, né. A gente começou a pagar pedágio na volta, quando a gente adentrou Buenos Aires. Pessoal, a região de Buenos Aires tinha muito pedágio para rodar dentro de próprio Buenos Aires. Então tivemos pedágio ali até de 40 mil pesos. Então, o maior ofensor de pedágio que tivemos foi rodando em Buenos Aires e na vinda por Foz do Iguaçu, que é pela Rota 14. Aí, pessoal, na Rota 14 a gente pegou bastante pedágio. Foram pedágiozinhos baratos ali de 3 mil, 4 mil, mas somando tudo ali deu cerca de uns 50, 60 reais. Mas os pedágios mais caros que a gente pagou foi dentro da província ali de Buenos Aires, rodando ali dentro de Buenos Aires. Tá? Então fica a dica, tá, pessoal? Quer ir para Bariloche, não faz questão de ir para Buenos Aires, vai economizar uma graninha aí, né? Porque os pedágios todos ali estão concentrados ali dentro ali de Buenos Aires. Então é isso, pessoal. Falamos dos 3 principais gastos que tivemos, né? Com alimentação, com hotel, com combustível. E agora a gente vai dar uma pincelada aqui nos outros gastos que tivemos, tá? Com vocês, né? O próximo gasto foi com lazer. Com lazer, pessoal, a gente gastou R$ 2.017. Não foi muito porque a gente não foi em todas as atrações que a gente queria porque não estavam abertas ainda, né? Então a gente conseguiu só esquiar lá no Lago Hermoso, né? Lá em São Martín, né? Na Rota 40. E só lá, pessoal, a gente já deixou mais de milão lá, né? A gente deixou 1.000 e pouco lá. Então, porque é bem caro, né? O ingresso, né, para nós 4, mais o aluguel do esqui. Então é mais ou menos isso que você vai pagar para poder esquiar lá em São Martins ou em Bariloche, tá, pessoal? Já fica mais ou menos a dica aí, tá? É mais ou menos ali uns 600, 700 reais ali por pessoa. E se você falar ali do Cerro Catedral, que ainda é mais caro do que lá onde a gente foi, você vai pagar aí fácil aí 800 reais por pessoa, tá? Com equipamento e mais o acesso às pistas, tá? Então já vai preparando o bolso aí. E na sequência, né, a gente gastou ali cerca de R$ 1.800 com compras, ou seja, coisas que a gente comprou, né, chocolates, né, o passeio que a gente fez lá para Foz do Iguaçu, a gente comprou algumas coisinhas ali, né, dentro de Foz do Iguaçu, mais ou menos uns R$ 1.000 que a gente gastou ali no Paraguai, né, comprando coisinhas ali pra gente e tal, e deu um total ali de R$ 1.800, né, com compras que você não precisaria ter gasto, né. Gastamos também cerca de R$ 570 com a internet, que foi o nosso plano ilimitado viagem da Starlink que a gente pagou. Gastamos 212 de pedágio, conforme a gente já falou, 195 de farmácia, R$ 100 de estacionamento, R$ 60 ali mais ou menos com a lavagem no carro. E o total, pessoal, o total da nossa viagem saiu por R$ 24.564,71. Sim, pessoal. 24 mil para poder viajar para Patagônia, Argentina, de carro, durante 21 dias. E aí, pessoal, achou caro R$ 24.560 para uma viagem para a Argentina? Pessoal, e se eu te falar que poderia ser pior? Sim, pessoal. Só conseguimos chegar nesse número por 2 fatores. Primeiro, o cashback da AstroPay. Sim, pessoal, 90% das transações que a gente fez aqui, mostrou para vocês, foi pela AstroPay, feita via aproximação pelo celular, tá? A gente descobriu a AstroPay, pessoal, um dia antes de viajar para a Argentina. Foi incrível, né? E ainda bem que eles tinham esse serviço de adicionar o cartão digital na carteira do Google, né, do Google Pay. Então, a gente já conseguia fazer o cadastro e já sair usando ela. E por que eu digo que poderia ser pior, pessoal? Porque se a gente vai e utiliza os cartões da Wise, da Nomad, ou do nosso C6, ou até mesmo compra pesos na Western Union, pessoal,
essa viagem iria sair de 24 mil para 26.500. Ou seja, R$ 2.000 mais caro só por conta das taxas e da conversão. Sim, pessoal. Se a gente escolhe ir 100% no efetivo, fazer todas as transações via Western Union, a gente iria pagar R$ 2.000 mais caro. Mas por quê? Primeiro, porque a AstroPay ela nos deu cerca de R$ 600 de cashback. Como assim? A AstroPay, em cada compra que você faz utilizando o cartão delas, você ganha 5% de cashback na hora. E dentro do mês, você pode acumular até R$ 300 de cashback. E como a nossa viagem ela ficou uma parte do mês em junho e outra parte do mês em julho, a gente conseguiu acumular 100% do cashback em junho e 100% do cashback também em julho, totalizando ali R$ 600 de cashback, pessoal. Pessoal, isso no final, olha, deu uma diferença boa. Ou seja, R$ 600 voltaram na hora para o nosso bolso. A gente utilizava, vinha um cashback, caía o cashback em reais, a gente já podia pegar esse cashback em reais e converter de novo em pesos e sair gastando, pessoal. Foi simplesmente muito bom, né, ter essa oportunidade, né, de estar fazendo essa viagem durante esse período de promoção da AstroPay, que eu não sei até quando vai durar, tá, pessoal? Então fica a dica, observa aí. E o segundo, pessoal, é que a cotação na AstroPay foi a melhor que a gente encontrou de todos. Na AstroPay, a gente estava fazendo uma cotação ali, a gente estava fazendo a conversão direta para pesos argentinos, pagando ali 220, 230 pesos. Em comparação com a Western Union, a melhor cotação que a gente conseguiu pegar foi 192, porque a Western Union tem diversas taxas, inclusive o IOF, né, que nessa época estava 3,6%. Então, com todas as taxas, no final a nossa cotação da Western Union saía ali por 190, 194, né, em comparação com a AstroPay, que saía ali 120, 130 pesos por real, né? E por que isso? E por que a AstroPay ela se tornou tão mais vantajosa até mesmo do que a Nomad, do que a Wise e do que até mesmo o Western Union? Porque a AstroPay, pessoal, é a única que tem contas também em peso argentino. Então você consegue transformar o seu real direto em pesos argentino e por conta disso as transações ficam muito mais baratas. Porque, por exemplo, se você tem um cartão internacional Wise ou Nomad, você vai comprar dólar com ele. E desses dólares, assim que você passa lá na Argentina, eles são convertidos para peso. Então olha a volta que a sua moeda passa. Você passa de real para dólar, de dólar para peso. E toda conversão, uma partezinha vai para o governo, uma partezinha vai para as taxas, né? vai para o tarifário. Então você acaba perdendo muito nessa transação, embora ainda seja vantajoso ali, né? Você ter ali outras formas de pagamento, como Wise e Nomad. A AstroPay, pessoal, ela caiu como uma nuvem para a gente. Né? A gente até tinha programado de ir com o cartão da Cripto, né, que é onde a gente conseguia fugir daquele OF de 3,6% na compra ali de dólar. A gente acabou nem usando essa conversão que a gente fez, nem usando o que a gente comprou ali. A gente acabou usando esses dólares que a gente comprou na Cripto para outra coisa, né, para compras lá fora, né, internacionais, mas acabou utilizando, né, para viajar em si, né, para fazer esses 21 dias ali de expedição, acabamos utilizando 98% do AstroPay. E os outros 2% foi o quê? Foram parques nacionais, pedágios, aonde não aceitava tarjeta, né? E nos locais que a gente, né, pelo Booking também, a gente não conseguiu ali pagar no crédito ou pagar na tarjeta ali, né, do AstroPay. A gente teve que pagar no efetivo. Então foram cerca de mais ou menos uns R$ 2.000 que a gente converteu ali na Western Union para poder ficar com esse dinheiro no bolso, né, para alguma emergência até, e a gente acabou diluindo ali, né, nos gastos de hospedagens, né, um pouquinho de lazer ali também, um pouquinho nas compras também, né, que a gente fez algumas com pesos argentinos. Então é isso aí, pessoal. Resumo, né, de tudo que a gente falou. Ainda está valendo a pena viajar para a Argentina? Pessoal, você pode acompanhar os nossos vídeos e você vai ver que a Argentina, né, a beleza da Patagônia, ela é única em todo o mundo, né? Ou seja, é uma beleza natural muito linda, né? Você passa por lagos, você passa por montanhas nevadas, que você dificilmente teria essa mesma experiência viajando para diversos outros lugares do mundo pagando esse mesmo preço, tá bom, pessoal?
A economia global, de forma geral, ela está balançada, ela está complicada, e não é só na Argentina, né? O mundo inteiro podemos dizer que estamos vivendo em crise, né? O nosso real não valendo o quanto deveria valer, né? O dólar também desvalorizando frente às outras moedas e diversos países em crise. Então, a gente não pode colocar só essa culpa na Argentina e ser leviano de falar que não vale mais a pena vir para a Argentina só por causa dos altos preços. Como vocês viram, pessoal, se você se programar direitinho, se você conseguir se organizar direitinho, você consegue fazer, né, uma viagem de bastante tempo, né, com a sua família e consegue economizar bastante se seguir aqui os passos, né, que a gente passou aqui para vocês. Então, em resumo, pessoal, nos arrependemos de ter viajado para a Argentina? Não, pessoal, não nos arrependemos. A gente trabalhou, a gente se programou ali durante 2 anos para fazer essa viagem, né, juntando dinheiro, né, guardando, deixando de fazer algumas outras viagens, né, trocando por viagens menores para poder juntar esse dinheiro e viver esse momento. Que a gente não se arrependeu do destino que a gente escolheu, porque é aquilo, né, pessoal? São momentos, são histórias, né? Foi um momento que a gente conseguiu passar ali 21 de família, né? Praticamente 24 horas por dia ali, né? Boa parte ali dentro do carro, conversando, brincando, cantando, vivendo momentos incríveis, entendeu? Passando por estradas aonde jamais pensaríamos em passar e ver o que vimos, né? Se você teve a oportunidade de acompanhar aí a nossa jornada, vai ver que a única palavra que pode descrever, né, tudo que a gente passou foram inesquecíveis, né? Eu acho que essa é a palavra correta, inesquecível. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, né, deixa teu like aqui para ajudar a gente. Coloca aqui no comentário se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar com a gente, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente está pensando em fazer conteúdos, né, como esses, né, cada vez mais para vocês, para poder, assim, enriquecer vocês com essas informações e essas vivências que a gente vai passando, né, viajando de um lugar após o outro. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos e fui!